Então, ó, a gente vai começar, tá? Como eu falei, revisando um pouco da trigonometria básica, certo? Então, eu coloquei aqui algumas considerações. Como vocês já sabem, eu vou mandar isso aqui para vocês com as anotações que eu ainda vou fazer, tá? Então, a gente vai começar pelas relações trigonométricas, que são seno, cosseno e tangente. Então, a gente precisa de algumas definições, tá? Que a gente vai tomar aqui. Dado um triângulo retângulo qualquer, já sabemos que os lados que formam o ângulo reto são os catetos. E o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então, isso aqui, vocês estão cansados de saber, se tem um triângulo retângulo, tá? Isso aqui é um cateto, né? Cateto, cateto. Isso aqui é outro cateto. E aqui, oposto ao ângulo reto, você tem a hipotenusa, né? Hipotenusa, certo? Agora, que vai ser interessante para nós a segunda parte aqui, tá? Ao considerar um ângulo interno agudo alfa, por exemplo, esse ângulo aqui, tá? Vai existir um cateto oposto e um cateto adjacente. Então, agora a gente tem o referencial do ângulo, tá? E aí a gente vai reconhecer quem é o oposto e quem é o adjacente, né? O cateto que tiver aqui, o cateto que tiver na frente, tá? Do alfa, vai ser o cateto oposto, tá? Então, nesse caso aqui é o cateto oposto. E o cateto que forma o ângulo, né? Você sabe que todo ângulo ele vai ter dois lados, né? Um lado aqui e outro lado aqui. Então, você tem aqui o alfa, né? Então, esse cateto aqui que forma o ângulo juntamente com a hipotenusa, ele vai ser chamado de cateto adjacente, né? Adjacente, certo? Então, ó, ao considerar um ângulo interno agudo alfa, existirá um cateto oposto e um cateto adjacente, ambos a depender da posição do ângulo alfa. Como assim? Por exemplo, o alfa poderia estar em outra posição aqui, ó. Digamos que o alfa estivesse aqui, ó. Então, nessa condição aqui, esse aqui de baixo já seria o oposto, e o adjacente seria esse aqui do lado, tá? Então, tudo depende da posição do ângulo, certo? Então, observe esse esquema que eu coloquei aqui abaixo, né? Tem aqui a hipotenusa, o alfa está aqui. Então, na frente do alfa, ó, vai estar o cateto oposto, e aqui formando o alfa junto com a hipotenusa vai estar o cateto adjacente, tá? Como podemos observar, o cateto oposto fica na frente do ângulo, certo? Ó, na frente do ângulo. Já o cateto adjacente, ele forma o ângulo, né? É o que eu acabei de falar. Ele forma o ângulo juntamente com a hipotenusa, certo? Então, essas considerações iniciais são importantíssimas. Não tem como a gente prosseguir sem fazer essas considerações, tá? Essas definições. Sigamos para as definições de seno, cosseno e tangente. Então, próxima página. Então, aqui são três definições, certo? Ó, isso aqui ninguém demonstra, isso aqui a gente assume como verdade. São definições, tá? Qual a definição de seno? O seno de um ângulo agudo é a razão, né? A divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa, né? Então, você costuma escrever assim, seno igual a CO sobre H, cateto oposto e hipotenusa. Segunda definição, o cosseno de um ângulo é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, o cosseno é igual ao cateto adjacente, que a gente abrevia como CA, sobre hipotenusa, que é H, tá? E a tangente, para terminar, de um ângulo, aqui eu não repeti a palavra agudo, né? Mas você já entende que eu estou falando de ângulos agudos, tá? A tangente de um ângulo agudo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Perceba que a terminação aqui eu coloquei com a mesma cor, para você lembrar, tá? Tangente, adjacente, ó. Tangente de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, tá? A tangente, TG, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Agora vamos observar a figura abaixo, essa figura aqui, escrever o seno, cosseno e a tangente do ângulo alfa. Então percebe, o ângulo alfa está aqui, ó. Quem é o cateto oposto? É um B, né? Então você vai escrever, ó, seno de alfa, SN, né? De alfa, igual a B sobre A, cateto oposto sobre hipotenusa. Quem vai ser, por sua vez, o cosseno? Uma vez que você detectou qual é o cateto oposto, o adjacente só pode ser o outro, né? Então, vai ser o cateto adjacente, C, sobre a hipotenusa, que é A. E para fechar, a tangente
vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vai ser B sobre C. Certo? Então, isso é muito importante, principalmente nas questões básicas de vestibular e os exercícios, por sua vez, do livro, talvez, tá? Você saber identificar o cálculo do seno, cosseno e a tangente, certo? De acordo com a definição. Vamos aqui para a próxima página. Dito isso, né, a gente sabe que existe uma tabelazinha dos ângulos notáveis, né? Quem são os ângulos notáveis? 30 graus, 45 graus e 60 graus, tá? O que a gente vai fazer agora, né, é construir essa tabela, tá bom? Com base em algumas construções da geometria plana. Eu vou começar pelo 45 graus, tá certo? A construção é mais simples. O do 30 e o do 60 também fica fácil porque você consegue construir tudo na mesma figura, tá? Não na figura do 45, em outra figura, com o 30 e o 60 dessa mesma figura. Então, eu vou começar pelo 45 graus. Onde é que o 45 graus aparece num triângulo retângulo, né? Então, ó, se você tiver um triângulo retângulo e o 45 graus aparece, então isso implica uma coisa interessante, tá? Se eu tenho aqui, ó, 90 graus, que é um ângulo reto, se esse cara aqui é 45 graus, então o outro ângulo aqui do cantinho também é 45 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos é 180 graus, né? Então aqui 45 mais 45 é 90, mais 90 é 180. Mas aí, se isso acontece, então você tem um triângulo isósceles, né? Então esse cateto aqui, ó, tem a mesma medida desse, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou chamar essa medida aqui de x e aqui de x. Vou usar Pitágoras, tá? E vou tentar determinar a medida dessa hipotenusa aqui, que eu vou chamar de A, tá? Eu vou tentar determinar ela em função do x. Então, pelo teorema de Pitágoras, o que que você vai ter? A ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, né? Somos os quadrados catetos. Só que isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 2x ao quadrado, né? X ao quadrado mais x ao quadrado. Como aqui eu tenho a ao quadrado, então eu vou tirar a raiz quadrada de um lado e outro. Então vai ficar raiz quadrada de a ao quadrado, né, aqui, igual a raiz quadrada de 2x ao quadrado. Aí aqui você sabe o seguinte, aqui tem um 2 no índice, que vai cancelar com esse 2 aqui. Então vai sair o A, então isso aqui implica A igual. Aqui tem um 2 também, quem está elevado a 2 vai sair, né? Então esse x aqui vai sair, mas esse 2 aqui vai ficar. Então vai ficar igual a x raiz quadrada de 2. Então eu consegui determinar a hipotenusa em função do lado x do triângulo, né? Do cateto x. Então esse aqui é x raiz de 2. Bom, com isso eu vou conseguir construir o seno, o valor, o cosseno e a tangente do 45. E aí basta que eu observe um dos ângulos de 45 graus, né? Eu vou observar esse aqui de baixo, ó. Cateto oposto é x e a hipotenusa é x raiz de 2. Então, seno de 45 graus é igual cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é x raiz de 2. Mas aqui, o que, que vai acontecer? Vai ter um cancelamento aqui também, ó. Vai cancelar esse x aqui de cima com esse x aqui de baixo, ó. Então, cancela. Aí vai ficar igual a 1 sobre raiz de 2. Mas na tabela, a gente não vê essa coisa assim, né? 1 sobre raiz de 2. Então, o que, que ele faz? Ele racionaliza isso aqui. Então, a gente multiplica em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. Daí obtém que 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Sobre raiz quadrada de 4, né? Que é 2. Então, esse é o valor que a gente chega lá na tabelazinha, né? Então, na tabela aqui, ó, aparece o valor raiz de 2 sobre 2 para o seno do 45 graus. Por cosseno, né? Cosseno vai ser a mesma coisa. Se eu tomar o cosseno de 45 nessa figura, vai ser o cateto adjacente, que é x de novo, né? Porque os catetos são iguais, sobre a hipotenusa, que é x raiz de 2. Você vai cancelar o x, vai racionalizar e vai chegar aqui no mesmo valor, tá? Que é raiz de 2 sobre 2 de novo. A tangente é mais fácil, né? A tangente, no caso de 45 graus, vai ser cateto oposto é x. Cateto adjacente também é x. Então, x dividido por x é 1, tá? É o número dividido por ele mesmo. Então, a tangente é 1. Certo?
Bom, aí eu vou precisar de um pouco mais de espaço aqui. Deixa eu ver qual é a próxima página. Antes dessa página aqui, eu vou colocar aqui outra, para a gente construir a situação do 30 graus e do 60 graus, certo? Deixa eu alterar um fundo para esse aqui, que eu acho melhor. Então é o seguinte, eu vou construir aqui, onde é que aparece os 60 graus? Eu vou pensar, né? 60 graus aparece nos triângulos equiláteros. Então eu vou pensar agora num triângulo equilátero aqui. Vamos tentar desenhar um triângulo equilátero, ó. Desenhar um pouquinho maior para dar um pouco mais de detalhe. Então a gente vai fingir que está tudo igualzinho os lados, tá? Eu quero um triângulo equilátero. O que acontece? Eu vou marcar aqui. Então, ó, nos triângulos equiláteros, os três lados possuem a mesma medida, tá? E os três ângulos internos aqui têm a mesma medida também, ó. Como a soma dos ângulos internos é 180 graus, se eu pego 180 graus e divido por 3, cada ângulo desse vai ter 60 graus, né? Então, aqui vai ter 60 graus, aqui também vai ter 60 graus, e aqui no vértice de cima também vai ter 60. O que a gente faz, né? Para aparecer também o 30, para a gente poder usar as definições de seno e cosseno e tangente, a gente tem que ter triângulos retângulos, né? A gente tem que pensar nisso. Então, o que a gente faz? A gente baixa aqui a altura relativa a esse lado aqui, ó. Baixa a altura aqui. Tá? Na hora que a gente baixa essa altura aí, então a gente forma aqui, como é a altura, tem que ser perpendicular, claro. Então aqui é 90 graus, ó. Aqui também é 90 graus e tal. Em particular, como todo triângulo equilátero, ele é isósceles, né? Porque se ele tem três lados iguais, ele tem dois, né? Esses dois aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Então, em particular, essa altura, ela guarda mais duas propriedades interessantes. Ela vai ser bissetriz, então aqui vai ser metade, metade em graus. Então aqui vai ser 30 graus, ó. E aqui vai ser 30 graus. E além dela ser bissetriz desse ângulo, ela vai ser mediana da base. Ou seja, ela vai tocar aqui a base no seu ponto médio. Então, essa distância daqui para cá, ó, é igual a essa distância daqui para cá. Bom, aí você já sabe. Eu vou dizer que essa distância aqui, no caso, para a gente não estar trabalhando com fração, eu vou chamar essa distânciazinha de A, tá bom? E essa aqui de A. Então, essa distância aqui é 2A, né? Porque perceba que os três lados são iguais. 2A, o lado todo mede 2A. E aqui também vai ser 2A, tá bom? Por que eu falei em fração? Porque se eu botasse A aqui, aqui seria A sobre 2, né? Eu não quero trabalhar com fração. Quero evitar, tá? Então, já temos alguns elementos aí para calcular algumas coisas, seno e cosseno, né? Só não a tangente, por quê? Porque eu ainda não tenho esse lado aqui, ó. Essa altura que eu tracei, eu vou chamar ela de x. Então, o nosso propósito inicial é determinar essa altura aqui, que é x, em função desse A, tá certo? A gente se espelha no exemplo anterior, né? A gente foi atrás de determinar o A em função de x, para ficar tudo em função de x, ó. X raiz de 2. Aqui também, a gente vai tentar colocar o x em função do A, já que aqui já tem 2A e aqui tem A. Então, mais uma vez, você usa o Pitágoras, tá? Aplica lá o teorema de Pitágoras, certo? Mais uma vez. Então, ó, hipotenusa ao quadrado, então 2A, né? 2A, tudo ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, x ao quadrado mais A ao quadrado, tá? Esse 2A aqui está entre parênteses, então o 2 está ao quadrado e o A também, então vai ficar 4. 4A ao quadrado igual a x ao quadrado mais A ao quadrado. Eu jogo isso aqui para o outro lado negativo, fica 4A ao quadrado menos, né, A ao quadrado igual a x ao quadrado. Portanto, aí você vai obter o seguinte, x ao quadrado é igual a 4 menos 1, 3, né? 3A ao quadrado. Aí você já sabe que quando chegar nesse estágio aqui, a gente vai extrair a raiz quadrada de um lado e outro. Vai cancelar o 2 que tem aqui no radical com esse 2, vai ficar só o x. E aqui, o que tiver ao quadrado sai, né? Porque a gente cancela aqui. Então, sai o a e fica raiz de 3. Então, é daí que aparece o raiz de 3, né? E vai aparecer lá na tabela, tá? Então, o x é a raiz de 3. Então, antes de eu prosseguir,
eu vou destacar só metade da figura que eu preciso. Eu não preciso olhar para a figura toda agora. Basta olhar metade dela. Então, eu vou destacar aqui esse triângulo aqui, retângulo aqui do lado esquerdo, ó. Vamos colocar ele aqui, tá? Então, você tem um triângulo retângulo aqui, depois se traça a altura. Nós temos todos os elementos desse triângulo. Esse ângulo aqui é de 90 graus. Opa! Esse ângulo aqui é de 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, é de 60 graus. Esse ângulo aqui é de 30 graus. Essa hipotenusa mede 2A. Essa altura que eu determinei com Pitágoras mede A raiz de 3, tá? E esse catetozinho aqui de baixo mede A. Então, eu posso começar por qualquer ângulo que eu quiser aqui, pelo 60 ou pelo 30 graus, tá? Então, eu vou começar pelos 60 graus. Então, observe o seguinte. O cateto oposto aos 60 graus, ó, é esse aqui, né? A raiz de 3. Então, o seno de 60 vai ser cateto oposto, que é A raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é 2A. O que vai acontecer com o A, né? Vai cancelar, ó. Vai cancelar. Então, isso aqui implica que o seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. Pronto. Então, é por isso que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Não é uma coisa que foi jogado lá e você aceita e pronto, né? Quer dizer, às vezes você até aceita se você não souber demonstrar ou se não souber a demonstração, né? Mas, enfim, tem uma razão de ser, né? Para esse valor. E esses valores, obviamente, são fixos. Porque, pelo que você está vendo, a exemplo do 45 graus, o valor do seno é independente do x. Eu posso botar esse x aqui igual a 5, 10, 1 milhão, não importa. Ele vai acabar sendo cancelado e vai dar esse valor constante aqui, tá? Então, esses valores da tabela são constantes, eles não mudam. Vamos para o cosseno, né? Então, o cosseno, de acordo com a definição, é o cateto adjacente, ou seja, é o A, sobre a hipotenusa, que é 2A. Então, aqui vai acontecer basicamente o cancelamento, né? Você vai ter aqui, ó, você vai cancelar esse A com esse A aqui. Então, o cosseno de 60 graus vai ser igual a quê? 1 meio, né? A dividido por A é 1, então fica 1 sobre 2, ó. Então, cosseno de 60 é igual a 1 meio, certo? E para fechar a tangente, né? Então, a tangente de 60 vai ser o cateto oposto, que é A raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que é A. Aí, o que você faz? Você vai cancelar aqui o A com o A, tá? Daí, a tangente de 60 vai ser igual a raiz quadrada de 3, certo? Então, eu vou completar a tabela para o 60 graus, certo? Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é 1 meio. E a tangente de 60 é raiz de 3. Falta só aqui o 30 graus, né? Para o 30 graus, eu olho a mesma figura, como eu falei. O que vai acontecer? Eu vou reduzir a borracha aqui para não ter o risco de eu apagar o triângulo. Para o 30 graus, você vai olhar o cateto oposto, vai ser esse ali de baixo. Deixa eu fazer aqui de outra cor. Ó, o 30 graus, o cateto oposto vai ser esse aqui, ó. Vai ser o A. Então, o que vai ser o seno de 30, né? Ó, seno de 30 vai ser o cateto oposto, que é A, sobre a hipotenusa, que é 2A. Você vai cancelar o A com o A, então o seno de 30 é 1 meio. Né? Quem é bom observador já notou o seguinte, tem uma coisa interessante acontecendo aqui. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60, né? Já eu vou falar por que isso acontece. Tá bom? Já o cosseno... Professor, eu queria saber para que a gente vai usar a tabela. A tabela... Ah, vai ter questões Sim. que você precisa saber quanto é o cosseno de 60. Aí você, algumas vezes, você tem que decorar esses valores, viu? Ah, entendi. Tem questões que falam que você precisa usar a lei dos cossenos, por exemplo. Aí você precisa saber esses valores, que às vezes a questão não fornece, não. Certo? E outras questões, por Certo. exemplo, um avião decola formando com a pista um ângulo de 30 graus.
Após percorrer 1 quilômetro, qual é a altura do avião? H, entendeu? Então, para isso aqui, você precisa usar o seno de 30, por exemplo, certo? São algumas aplicações em que aparece o seno, cosseno, tangente. Tá? Ok. Certo. Então, o cosseno de 60 vai ser... Opa, de 60 não, né? Aqui é 30. Então, de 30 vai ser... Quem é o cateto adjacente? Já é esse aqui, né? Porque o oposto é o A. Então, vai ser o A raiz de 3 sobre a hipotenusa, que no caso é 2A. Então, de novo aqui, ó, você vai cancelar o A com o A, e aí vai obter raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o cosseno de 30 é igual ao seno de 60, né? E para fechar, a tangente de 30. Então, a tangente vai ser cateto oposto, que é A, sobre o adjacente, que é A raiz de 3. Aqui só um pouquinho mais de conta, por quê? Porque é o seguinte, você vai cancelar o A com o A, aí vai obter 1 sobre raiz de 3, né? Só que esse 1 sobre raiz de 3, a exemplo do 1 sobre raiz de 2, você vai racionalizar. Então, aqui você multiplica aqui por raiz de 3 em cima e embaixo. E aí você obtém raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3 sobre raiz quadrada de 9, né? Que é 3. Então, os três valores pro 30 graus são: seno de 30 é 1 meio, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e a tangente é raiz de 3 sobre 3. Então, a gente volta aqui na tabela. Seno de 30 é 1 meio, cosseno é raiz de 3 sobre 2 e a tangente para fechar é raiz de 3 sobre 3. Certo? Isso é um bom exercício a gente fazer assim, tá? Porque você pode até decorar a tabela depois, né? Mas é um bom exercício fazer assim, porque aí você está utilizando conhecimentos anteriores, né? O teorema de Pitágoras e as definições de seno, cosseno e tangente. Isso já é um bom exercício, né? Porque afinal, nas questões, né, você tem que usar as definições também, tá? Então, tabela completada, né? Mostrado aqui os valores. Algumas observações. Quando dois ângulos são complementares, né? O que significa? Que a soma deles é igual a 90 graus, tá? Aí são ditos complementares. Quando dois ângulos são complementares, o seno de um deles é igual ao cosseno do outro, em símbolos. Se alfa mais beta é 90 graus, então o seno de alfa é igual ao cosseno de beta e o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. É só trocar. Uma situação em que a gente vê isso é naquela tabela, né? Você pode pegar esse alfa aqui para ser o 30 graus e o beta para ser o 60. 30 mais 60 é igual a 90? É. Então, você vê que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60 e já o seno de 60 vai ser igual ao cosseno de 30. Ah, mas isso vale só para complementares que são notáveis? Não. Por exemplo, se eu tivesse 10 graus, ou 20 graus e 70 graus, apesar de que os valores deles não saem bonitinhos, como naquela tabela, né? São valores aproximados, mas com certeza o seno de 20 graus é igual ao cosseno de 70 e o seno de 70 graus já é igual ao cosseno de 20. Por que isso acontece? Porque você consegue construir um triângulo retângulo cujos ângulos internos meçam 20, 70 e 90, né? Então, você sempre consegue construir um triângulo, né? Assim, se alfa e beta forem complementares, você sempre consegue construir um triângulo em que ângulos agudos são alfa e beta. E aqui você tem um ângulo reto. E aí é só você notar o seguinte, ó, vai ter só uma troca, né? O cateto oposto ao 20 vai ser o adjacente ao 70, ó. O que eu estou dizendo, ó? Digamos que eu chame isso aqui de, sei lá, de M. O M, ele é cateto oposto em relação ao 20, mas ele é adjacente em relação ao 70. É por isso que tem essa troca aqui, tá? Essa troca aqui. Se eu olhar esse N aqui embaixo, esse N aqui, ele é cateto oposto ao 70, mas com relação ao 20, ele é o quê? Adjacente. Então, por isso que tem essa troca aqui, tá bom? A gente podia observar nessa figura aqui, né, ó. Ao mesmo tempo que esse A aqui embaixo, ó, ele é cateto oposto ao 30, ele vai ser adjacente ao 60, né? Certo? Então, por isso que há essa troca, essa, digamos, essa permutação, né, na tabela.
tá? Então, essa propriedade é muito interessante. A outra coisa, tá, que é bom observar é que a tangente de um ângulo é em consequência do que foi visto até aqui, a razão entre o seno e o cosseno. O que que ele está dizendo aqui, né? Nesse termo aqui. Digamos o seguinte, ó. Se eu construir aqui um triângulo retângulo qualquer, tá? Chamar esse ângulo aqui de alfa, aqui é 90 graus, aqui for B, C e aqui A, você vai observar exatamente o quê? Que o seno de alfa é B sobre A e o cosseno é C sobre A, tá? Se eu pegar o seno de alfa e dividir pelo cosseno de alfa, então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar B sobre A, que é o seno, né? B sobre A, e vou dividir pelo cosseno, que é o cateto adjacente sobre hipotenusa, C sobre A. Mas, na divisão de frações, a gente tem que repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Então, A sobre C. Na hora que eu faço isso aqui, eu vou conseguir aqui cancelar o A com o A. E aí eu obtenho que o seno de alfa sobre o cosseno de alfa é exatamente B sobre C. Tá? Isso aqui é B sobre C. Mas B sobre C, se você reparar bem, o que é B sobre C? Ó? É a tangente, né? Ó? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, isso aqui é tangente de alfa. Ou seja, isso implica que a Professor, tangente é de muito alfa... claro, Pronto, pois deixa eu mudar aqui. professor. Pronto, tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre... Dá dando para enxergar agora cosseno de alfa. Certo? Sim, Ok. Então, ó, a tangente é sempre o seno dividido pelo cosseno. Isso é outra forma de você conseguir terminar a tabela também, né? Porque é o seguinte, ó, se você lembrar os valores de seno e cosseno e não lembrar a tangente, o que que você faz? Ah, eu quero saber quanto é a tangente de 30. Eu pego o seno de 30 e divido pelo cosseno de 30. Ó. Aí o que que eu faço? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, que é 2 sobre raiz de 3. Aí eu cancelo aqui, ó. Aí fica 1 sobre raiz de 3. Vixe, mas não tá assim não, tá raiz de 3 sobre 3. Então o que é que eu tenho que fazer agora? Eu racionalizo. Multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo. Então vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 9, que é 3. Eu tenho o mesmo valor. Obviamente, se eu dividir o seno pelo cosseno, é raiz de 2 sobre 2, dividido por ele mesmo vai dar 1, né? E aqui, raiz de 3 sobre 2, divide por 1 meio, repete a primeira pelo inverso da segunda, corta o 2 com 2, vai dar raiz de 3, certo? Essa é outra forma de obter a tangente a partir do seno e do cosseno. E a terceira observação, que eu creio que é uma das mais interessantes, é que utilizando apenas as definições de seno, cosseno e tangente, é possível demonstrar quase, tem um quase bem aqui, tá? Eu já tinha escrito isso aí na mão, aí eu tive que colocar esse quase digitado aí depois, tá? Não tinha espaço para escrever o quase. Então dá para demonstrar quase todas, tá? As relações métricas num triângulo retângulo. Então, para quem não lembra, quando você tinha um triângulo retângulo, você traçava a altura relativa à hipotenusa, que eu chamei de A. Essa altura dividia a hipotenusa em dois segmentos. Esse segmento M aqui e esse segmento N aqui embaixo. Esses segmentos são chamados de projeções. São as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. O M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. E o N é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Aí vale algumas formulazinhas que relacionam essas medidas. O primeiro é o teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A segunda é uma fórmula já envolvendo a projeção. O quadrado desse cateto aqui, ó, B, é igual ao produto da hipotenusa, que é o A, pela respectiva projeção dele, né, que é a sombra dele, tá? Vale uma fórmula parecida para o C. O quadrado do C vai ser igual à hipotenusa, que é o A, multiplicado pela projeção dele, que é o N, tá? Já o h ao quadrado, ou seja, o quadrado da altura relativa à hipotenusa, vai ser igual ao produto das projeções. Então, o h ao quadrado vai ser m vezes n. E a última é que o produto dos catetos do triângulo, b vezes c, é igual à hipotenusa, que é a, vezes a altura relativa a ela, né? Que é o h. Então, b vezes c é igual a vezes h. Então, nós podemos demonstrar
Todas essas fórmulas aí, utilizando apenas seno e cosseno e tangente. O que a gente tem que reparar primeiro para fazer isso? Que essa figura aqui, nessa figura aqui, né, nós temos três triângulos retângulos. Temos esse triângulo aqui do canto esquerdo, temos esse triângulo retângulo aqui, ó, que aqui é 90 graus, do canto direito, e temos o triângulo grande, porque ele tem um ângulo de 90 graus aqui nesse vértice, certo? Então isso vai ser uma coisa muito rica para a gente conseguir construir essas relações aí, utilizando seno, cosseno e tangente. Então vamos fazer isso agora. Então aqui na próxima página, eu já destaquei os três triângulos retângulos. O triângulo grande, né? Aqui eu tenho aqui 90 graus. Esse lado aqui mede A, esse aqui mede B e esse aqui mede C. No triângulo do canto esquerdo, você tem aqui o B, você tem aqui o H, e essa projeçãozinha que eu chamei de M, e aqui é o 90 graus. E no triângulo do canto direito, você tem aqui o 90 graus, o H, aqui ó, o N, e aqui é o outro cateto, que no caso é o C, que é esse aqui, ó, tá? Então, você vai reparar uma coisa interessante aqui, é o seguinte. Se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, tá? Esse ângulo do cantinho é o mesmo ângulo, tá? Alfa. E aí, onde é que o alfa vai aparecer aqui, né? Para a gente saber onde é que ele vai aparecer aqui, eu preciso voltar na página anterior. Então, preste atenção, ó. Esse carinha aqui do canto, ó, eu chamei ele de alfa, tá? Se eu chamar esse rapazinho aqui de cima de beta, pessoal, o alfa mais beta é 90 graus, né? Certo? O alfa mais beta é 90 graus. Só que esse ângulo do cantinho todinho aqui é de 90 graus. Então, esse ângulozinho que vai completar o 90 graus daqui para cá, ó, essa aberturazinha, tem que ser o alfa. Tem que ser o alfa. Porque alfa mais beta é 90 graus. Esse cara sendo o alfa, esse cara aqui do cantinho vai ser de novo quem? O beta, porque aqui eu já tenho 90 graus, tá? Então a colocação que a gente faz é essa. Onde é que o alfa vai aparecer no outro triângulo aqui? Nesse vérticezinho aqui de cima, tá? Então o alfa ele aparece bem aqui nesse triângulo. Aqui aparece o alfa, certo? Só fazendo um exemplo numérico, né? Deixa eu fazer aqui um borrão, ó. Digamos o seguinte, 90 graus. Digamos que esse ângulo aqui é de 30 graus. Como aqui é 90, então esse aqui é quanto? 60. Só que se esse ângulo todo é 90 e aqui já é 60, esse do lado só pode ser 30, né? Porque 60 mais 30 é 90. Então você está generalizando, porque você não pode supor que aqui é 30 graus. Aqui é um alfa qualquer. Então se aqui é alfa, o alfa vai aparecer de novo bem aqui, ó. Certo? Ó, alfa. Certo? Então a ideia é isso aí. Eu vou aumentar aqui a borracha para apagar logo. Pronto. Então vamos lá. Agora vamos prosseguir aqui. Então, feito isso, a gente pode escrever as relações trigonométricas seno e cosseno e tangente desse ângulo alfa aí, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar essa figura aqui primeiro. Quem é o seno do alfa? Cateto oposto, hipotenusa. Então, seno do alfa é igual a C sobre A. Mas se você olhar para esse triângulo aqui, ó, o cateto oposto é H e a hipotenusa é B. Então, o seno de alfa nesse triângulo aqui vai ser H sobre B. Pronto. Já se você olhar para esse triângulo aqui do cantinho, quem está oposto ao alfa, o cateto oposto é o N. Então, aqui já vai ser um pouco diferente. O seno de alfa vai ser o N dividido pela hipotenusa, que é o C. Mas seno de alfa é igual a seno de alfa, que é igual a seno de alfa. É a mesma coisa, né? Então, como o seno de alfa é igual... Professor, não tô entendendo, não. Vamos lá. Tu tem três triângulos diferentes, certo? Ó, tem esse triângulo azul, esse aqui que está no canto esquerdo lá da figura, dessa figura, ó, no canto esquerdo, e o outro que está no canto direito aqui, ó, certo? O seno, como é que o seno é definido? É cateto oposto sobre hipotenusa. Olha para esse triângulo aqui. Quem é o cateto que está oposto ao alfa? Ó, é o C, porque o 90 graus está aqui, ó. 90 graus está oposto à hipotenusa. E se tu observar o alfa, ele é formado pela hipotenusa e por esse cateto aqui, né? Então, o B é o cateto adjacente. E o oposto é esse aqui, que é o C.
Então, eu estou empregando só a definição, tá? Definição de seno. O que é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno de alfa, com base nesse triângulo azul, vai ser C sobre A, certo? Agora, esse aqui, esse segundo triângulo aqui, eu vou para ele. O cateto oposto ao alfa é o H. E a hipotenusa é quem? Quem está oposto ao ângulo reto? É o B, ó. Então, seno de alfa aqui vai ser cateto oposto, que é H, sobre hipotenusa, que é o B. Então, seno de alfa é H sobre B. Por fim, se eu tomar esta figura aqui do canto agora, eu vou para esse triângulo aqui agora, o que vai ser o seno do alfa? O cateto oposto ao alfa é esse aqui, ó, é o N. E a hipotenusa, que está oposto ao ângulo reto, ó, é o C. Então, o seno de alfa aqui nessa figura vai ser N sobre C, certo? Então, o que eu fiz? Eu escrevi o seno do alfa, tá? Eu escrevi o seno do alfa com base nos 3 triângulos que eu tenho. Nos 3 triângulos o alfa aparece? Sim, tá? Então, por isso que eu consigo fazer isso. Eu escrevi o seno do alfa em relação aos lados dos triângulos, dos 3 triângulos aqui, tá? Cateto oposto, hipotenusa. Cateto oposto, hipotenusa. Cateto oposto, que é o N, hipotenusa, que é o C, tá? Como o seno é igual, né? Porque eu estou pegando o mesmo ângulo alfa, então daqui eu vou tirar o seguinte: o C sobre A, que é essa razão aqui, tem que ser igual ao H sobre B, e por sua vez tem que ser igual ao N sobre C. Daqui você já tira 2 relações métricas. Primeiro daqui eu vou igualar a primeira e a segunda, né? São frações iguais. Então vamos lá. C sobre A é igual a H sobre B, né? H sobre B. Então, para resolver a proporção, você sabe que a gente multiplica em cruz, né? Então, B vezes C, ó, ou C vezes B, é igual a vezes H. Pronto. A vezes H. Então, com isso aqui, a gente já demonstrou uma relação métrica. B vezes C é igual a vezes H. Deixa eu voltar aqui na página anterior. Ó, tá aqui a relação métrica, ó. B vezes C igual a vezes H. É a última, certo? Agora, o que a gente faz, né? A gente pode igualar a segunda com a terceira, porém não vai dar uma relação métrica famosa. As que eu quero demonstrar são essas 5 aqui, tá? Você sabendo essas 5 aqui, você determina todas essas medidas aqui. Não precisa saber mais do que elas, não, tá? Então, se eu igualar a segunda com a terceira, ó, H sobre B é igual a N sobre C. Então, vai ficar CH, C vezes H, igual a B vezes N. Também é uma relação métrica, tá? Mas ela não é tão famosa, a gente não precisa usar ela não, certo? A gente vai demonstrar aquelas 5 lá. Então, o que eu vou fazer é igualar a primeira com a terceira fração, tá? Então, daqui eu vou ter também o seguinte, eu vou abrir uma chave aqui. Então, daqui, isso aqui também implica o seguinte, que a primeira é igual à terceira fração. São todas iguais. Então, C sobre A é igual a N sobre C. N sobre C. Quando você multiplicar em cruz, vai ficar C vezes C igual a A vezes N, né? A vezes N. C vezes C, você sabe que é C elevado a 1 vezes C elevado a 1. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, vai ficar C elevado a 2, tá? Então, isso aqui vai obter o seguinte. Isso aqui vai implicar que C ao quadrado é igual a vezes N. Tá aqui outra relação métrica, certo? Ó, isso aqui é outra relação métrica que consta naquelas 5 lá que a gente escreveu. C ao quadrado é igual a vezes N. Ó, C ao quadrado igual a vezes N. Então, já demonstramos duas, ó. C ao quadrado igual a vezes N e B vezes C é igual a vezes H. Só utilizando o seno, né? Só utilizando o seno. Agora, eu posso pensar, já que eu utilizei só seno, eu posso pensar em utilizar só cosseno, tá bom? Só o cosseno agora. Então, eu vou escrever os 3 cossenos aqui embaixo do alfa. O cosseno do alfa com base nessa figura, o cosseno do alfa com base nesse triângulo aqui, e o cosseno do alfa com base nesse outro triângulo aqui. Lembrando que, para olhar o cosseno, né, eu preciso do cateto adjacente
dividido pela hipotenusa, tá? Então, não vou olhar mais o cateto oposto agora. Eu vou olhar o cateto adjacente, tá? Então, vamos fazer isso agora para escrever o cosseno do alfa. Então, vamos aqui. Então, vamos lá. Primeira figura aqui. Cosseno do alfa. Cateto adjacente, já que o oposto é C e o 90 graus é aqui, o adjacente é o B. Então, vamos lá. Cosseno do alfa é igual cateto adjacente B sobre a hipotenusa, que é A. Tá? Já se eu olhar para essa figura aqui, esse triângulo aqui, o cosseno do alfa vai ser igual a quê? Cateto adjacente, que é o M, né? M, sobre a hipotenusa, que é B. E se eu fechar aqui olhando para essa figura aqui do canto, tá? O cosseno do alfa vai ser igual aqui, ó. Perceba que o alfa é formado pelo H e pelo C, né? O C está oposto ao 90 graus, ó. Então, o C é a hipotenusa. Se o C é a hipotenusa, o cateto adjacente só pode ser o H, tá? Porque lembrando lá o que eu falei lá no começo, né? O ângulo, ele é formado, o ângulo agudo, né? Ele é formado pela hipotenusa e pelo cateto adjacente. Então, aqui, o cosseno do alfa, com base nesse último triângulo aqui, vai ser cateto adjacente H sobre a hipotenusa, que é C. Pronto. Então, temos aí os três cossenos. Os três cossenos são iguais, porque eu tenho o cosseno do mesmo ângulo alfa. Então, eu posso igualar essas três frações aqui. Então, eu vou ter o seguinte. Vou colocar aqui outra página. Então, eu vou ter o seguinte, ó. B sobre A é igual a M sobre B. Então, vamos escrever. B sobre A é igual a M sobre B, que por sua vez é igual a quê? Que é igual a H sobre C, né? É igual a H sobre C. Pronto. As três frações são iguais porque todas elas são iguais ao cosseno de alfa, tá? E daí, a gente vai igualando aqui as frações, resolvendo proporções e achando as relações métricas, né? Então, dessa primeira aqui, B sobre A igual a M sobre B, eu vou tirar outra relação métrica que está lá, ó. Porque se eu multiplicar em cruz, vai ficar B vezes B igual a vezes M. A exemplo do C vezes C, o B vezes B, isso aqui é B elevado a 1 vezes B elevado a 1. Repete a base, soma os expoentes. Então vai ficar B ao quadrado, tá? Então aqui isso implica que B ao quadrado é igual a vezes M. Ó. Esta relação métrica aparece entre aquelas 5 lá, tá? B ao quadrado é A vezes M. Vamos voltar aqui. Ó, tá aqui, ó. B ao quadrado igual a vezes M, certo? Demonstrada. C ao quadrado igual a vezes N também. Essa aqui também foi demonstrada. A que está faltando é só essa aqui e o teorema de Pitágoras. H ao quadrado é M vezes N, né? Então, vamos lá. Próxima. Opa! Então, perceba o seguinte. Se eu igualar aqui a segunda com a terceira, eu vou ter M sobre B igual a H sobre C, né? Essa aqui não aparece lá. BH é igual a C vezes M. É uma relação métrica? É, tá? Mas ela não é tão famosa porque eu preciso só daquelas 5 lá para determinar todas as medidas. Então, essa daqui a gente não vai atrás. E o que que acontece? Isso aí foi igualando a segunda com a terceira aqui, né? O que que acontece se eu igualar a primeira com a terceira? Então, se eu pegar B sobre A igual a terceira H sobre C, então eu vou ter de novo, ó, B vezes C igual a vezes H. Só que essa aqui a gente já demonstrou, tá? Então eu não vou fazer de novo, certo? E aí, se isso aqui que eu explorei já me deu tudo que podia dar, e eu notei o seguinte, eu já trabalhei o seno do alfa, já trabalhei o cosseno. Só me resta trabalhar o quê? A tangente do alfa, né? Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu já trabalhei o seno, achei duas relações. Trabalhei o cosseno aqui, achei outra relação. O que me resta agora é trabalhar a tangente do alfa, tá certo? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos voltar um pouco aqui.
Então, nessa figura aqui, quem que vai ser a tangente do alfa? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ser C sobre B. Então, vamos lá. Próximo. Tangente do alfa, na primeira figura, vai ser C sobre B. Né? Na segunda figura, o que vai ser a tangente do alfa? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ser H sobre M. Né? Então, na segunda figura, tangente do alfa vai ser H sobre M, né? E no terceiro triângulo, né? O que vai ser a tangente do alfa? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ser N sobre H, né? Então, na última figura, a tangente do alfa vai ser, vai ser N sobre H. N sobre H, tá? Daí as três tangentes são iguais, porque eu tenho o mesmo ângulo alfa. Então a gente vai igualar aqui. Então a gente vai ter o seguinte: C sobre B é igual a H sobre M, que é igual a N sobre H. N sobre H. Tá? Se igualar a segunda com a terceira, eu vou ter CM igual a BH. Não é isso que eu quero provar. Se eu igualar a primeira com a terceira, eu vou ter BN igual a CH. Também não é isso. Então, para fechar, né, essa questão, eu vou igualar aqui a segunda com a terceira, né? E aí eu vou notar o seguinte, ó. H sobre M igual a N sobre H. Se eu multiplico aqui isso aqui em cruz, vai ficar H vezes H igual a M vezes N lá em cima, né? Multiplica em cruz, né? H vezes H, você já sabe. Isso aqui é H elevado a 1 vezes H elevado a 1, vai ficar H elevado a 1 mais 1, né? H ao quadrado. Então, isso aqui implica que H ao quadrado é igual a M vezes N. Ou seja, o quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções. Certo? Em outras palavras, se você quisesse tirar a raiz quadrada do H, você obter o seguinte: H é igual a raiz quadrada de M vezes N. Aí outra forma de ler esse resultado é que a altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à média geométrica das projeções, tá? Então, repetindo, ó, a altura relativa à hipotenusa de um triângulo é igual à média geométrica das projeções, né? Por exemplo, se eu tenho três números, 2, 6 e 8, como é que a gente calcula a média geométrica? Raiz, aí você bota 2 vezes 6 vezes 8, e aí você conta a quantidade de números, ó, 1, 2, 3. Então é raiz cúbica. Como aqui é só m vezes n, o que é a média geométrica? Raiz, m vezes n, são dois números, então é raiz quadrada. Então a altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à média geométrica das projeções, tá? Dos catetos sobre essa hipotenusa. H ao quadrado igual a m vezes n. Então, foi demonstrado aqui a segunda, terceira, quarta e quinta. Falta só a mais famosa delas, que é o Teorema de Pitágoras. É por isso que eu disse aqui, ó, que era possível demonstrar quase todas, tá? A única que não sai de seno, cosseno e tangente é o Teorema de Pitágoras, tá? Mas ela sai em decorrência de outras duas que estão aqui, tá? Porque perceba o seguinte, ó. Perceba o seguinte. Você já mostrou que B ao quadrado é A vezes M, e já mostrou que C ao quadrado é A vezes N, né? Então, você pode fazer o seguinte para demonstrar o Teorema de Pitágoras, tá? Outra página. Ó, você já mostrou que B ao quadrado é A vezes M, e já mostrou que C ao quadrado é A vezes N. Então, você pode somar isso aqui, B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o que vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado? Vai ser A vezes M mais A vezes N. Aqui a gente consegue colocar o A em evidência, né? Então, vai ficar A que multiplica M mais N. Tá? Então, a gente vai olhar lá na primeira figura lá, o que é isso aqui? O que é M mais N, né? Vamos voltar aqui, ó. Ora, M mais N, pessoal, é justamente o A, ó. O A é a soma das projeções, né? O A é esse pedacinho aqui mais esse pedacinho aqui.
Então, lá onde tem M mais N, aqui eu posso substituir por A. Então, aqui vai ficar A, que já está aqui, vezes A de novo, né? A de novo. Por quê? Porque M mais N é igual a A, tá? A soma das projeções é igual a hipotenusa. Isso aqui você já sabe que vai ficar A vezes A, é A elevado a 1 vezes A elevado a 1, vai ficar A ao quadrado. Então, nós acabamos de demonstrar que B ao quadrado mais C ao quadrado, de fato, é igual ao quadrado. Acabamos de demonstrar o teorema de Pitágoras, tá? Ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Pronto, essa é a última relação métrica que faltava a gente demonstrar. Então, fizemos quase todas as demonstrações, tá? Utilizando apenas as definições de seno, cosseno e tangente. E observando que se eu estou pegando o mesmo ângulo, os senos são iguais, os cossenos são iguais entre si e as tangentes iguais entre si, né? Aí eu fui igualando as razões e resolvendo as proporções, tá? Então, a maneira de demonstrar isso, utilizando seno, cosseno e tangente, é essa. Com exceção só do teorema de Pitágoras, né? Que sai quando você demonstra as outras duas, você tem elas como verdade absoluta e agora faz, tá? Demonstra o Pitágoras. Vamos fazer uma aplicaçãozinha disso aí, tá? Determine os valores de x, y, z e w no triângulo retângulo abaixo. Então, tá aqui o triângulo. Você tem que essa projeção aqui é 18 e você tem que a hipotenusa é 50. Obviamente que o mais fácil de determinar agora, quer dizer, o mais rápido, é o x, né? Que é essa outra projeção aqui. X mais 18 é igual a 50. Então, vamos lá. Ó. X mais 18, a soma das projeções é igual à hipotenusa, que é 50. Então, o x vai ser 50 menos 18, portanto, isso implica que o x vai ser igual a quê, hein? 22, né? 32. 22. 32, estou na dúvida. É 32. 32, professor. Isso, obrigado. 32 com 8 é 40, com 10 é 50. Isso. É isso mesmo. 32. Então, eu descobri o x. O que eu posso fazer? Eu tenho as duas projeções, 18 e 32. Note que o h, quem está no lugar do h é o y, né? Então, eu posso fazer o seguinte, né? Primeiro passo aqui. Segundo, para calcular o y, eu posso fazer y ao quadrado igual ao produto das projeções, 18 vezes x. Só que o x é 32. Tira a raiz quadrada de um lado e outro. Então, o y é raiz quadrada de 18 vezes 32. Eu não vou multiplicar isso aqui, não, vai ficar um número grande para tirar a raiz quadrada. Eu vou fazer assim, ó. 18 é 9 vezes 2. Já vou dizer por que eu estou fazendo assim. E 32 é 16 vezes 2. Então, ó, vai ficar melhor. Por quê? Porque a raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 16 é 4. E 2 vezes 2 é 4, cuja raiz quadrada é 2, tá bom? Então, assim fica mais fácil. 3 vezes 4 é 12, vezes 2 é 24. Portanto, o y é 24, ó. Então, recapitulando, como é que eu achei o y? O quadrado da altura relativa à hipotenusa, né? O y é a altura relativa à hipotenusa, é igual ao produto das projeções, tá? 18 vezes 32. Então, já achei o x, já achei o y, falta achar só quem? O w e o z, né? Deixa eu usar aqui a borracha só para frisar o que eu quero fazer agora. É o seguinte, ó. Agora eu tenho que achar o w, né? Que tá aqui, ó. E o z ali, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Note o seguinte, pela figura. Terceiro passo. O w, a projeção dele é o 18, né? Então, o que vai acontecer? W ao quadrado do cateto, é igual ao produto da projeção dele, que é 18, vezes a hipotenusa, que é 50. Nesse caso aqui, eu acho que eu vou multiplicar, porque eu estou familiarizado com os números aqui. W ao quadrado vai ficar 5 vezes 8, 40, vai 4, 90, 900, né? 900. Opa, 900. Falhou aqui.
Então, W é raiz quadrada de 900. 900 dá quanto? Raiz quadrada? 30, né? Então, W é 30, certo? Ó, W é igual a 30. Fechou aqui. Então, W é 30. E aí tem vários caminhos, se você quiser seguir, para achar o Z, que é o que está faltando. Você pode fazer W vezes Z igual a Y, que você já tem, vezes 50. Você pode aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó, que você tem esse cateto e esse, para achar a hipotenusa. Você pode fazer o que eu vou fazer agora, que é parecido com essa aqui, do item 3, que é o item 4. Eu vou fazer o quadrado desse cateto, Z ao quadrado, igual ao produto da projeção, que é o x, 32, multiplicado pela hipotenusa, que é 50, né? 50. Essa multiplicação aí eu acho que também dá bem legalzinha. Isso aqui dá 1.600, né? 5 vezes 2, 10 vai 1, é 160, é 1.600. E aí, o z, então, vai ser raiz quadrada de 1.600, tá? Ó. Raiz quadrada de 1.600. Então, o z é 40, tá? Z é 40, tá? Então, fizemos as demonstrações das relações métricas e aqui nós fizemos uma pequena aplicaçãozinha, certo? Deixa eu apagar só isso aqui para não ficar arriscado na figura, tá? Então, a ideia é isso aí, pessoal. Certo? Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntam e aí a gente vai passar para frente. Eu determinei o X, o Y, o Z e o W. Não necessariamente nessa ordem, né? Vamos lá, próximo. Relação trigonométrica fundamental, tá? Aqui a gente vai começar a arrumar para o caminho do círculo trigonométrico, tá? Vamos com calma. Então, o que é a relação trigonométrica fundamental? A gente vai já ver o que é isso, tá? No triângulo retângulo aqui, perceba que a hipotenusa é A, o cateto oposto aqui ao alfa é o B e o adjacente vai ser o C. Então, nesse triângulo, tá? O seno do alfa, vou deixar escrito bem aqui só para pegar mais espaço. O seno do alfa vai ser B sobre A. E o cosseno do alfa vai ser o cateto adjacente, que é C sobre A. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Agora, o que eu vou fazer? Nos triângulos retângulos, você sabe que a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras, né? Então, eu vou usar o teorema de Pitágoras aqui, tá? Então, B ao quadrado mais C ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado, é igual a A ao quadrado. Soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, certo? Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse membro aqui e vou dividir por A ao quadrado, e vou pegar aqui também e dividir por A ao quadrado. É claro, o que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro para garantir que continue igual, né? Então, eu vou tomar aqui B ao quadrado mais C ao quadrado e vou dividir por A ao quadrado. E o outro lado também. Vou pegar aqui A ao quadrado e vou dividir por A ao quadrado. Então, você sabe que aqui eu tenho uma soma de frações, né? Digamos assim, né? Com o mesmo denominador. Ou seja, eu posso quebrar isso aqui em B ao quadrado sobre A ao quadrado mais C ao quadrado sobre A ao quadrado. Igual. E do outro lado, né? Eu tenho um número dividido por ele mesmo. Então, isso aqui vai dar 1. Né? Então, isso aqui vai dar 1. Agora, note o seguinte. Utilizando uma propriedade de potenciação, aqui, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Que implica, tá? Isso que implica aqui. B sobre A, tudo ao quadrado, mais C sobre A, tudo ao quadrado, né? É igual a 1, tá? Porque se aqui tem B elevado a 2, aqui tem A elevado a 2, eu coloco um parênteses com esses dois aqui fora, indicando justamente que esse 2 está elevando tanto o B quanto o A. E aqui é a mesma história, tá? O C ao quadrado sobre A ao quadrado. Agora, voltando aqui nas observações que eu fiz aqui do lado esquerdo, aqui acima. O que é B sobre A? Seno de alfa, né? E o que é C sobre A? Cosseno de alfa.
Então, daqui, isso aqui vai implicar o seguinte. Isso aqui vai implicar o seguinte, tá? Que seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado. Para qualquer que seja o alfa, essa soma de quadrados sempre é igual a 1, tá? Sempre é igual a 1. Só que, por praticidade, para a gente não ficar escrevendo esses parênteses toda a vida, não perder muito tempo, a gente utiliza uma notaçãozinha para representar este significado aqui, com esse mesmo significado, tá? Então, isso aqui a gente escreve assim, ó. A gente escreve que o seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, esta notação que eu acabei de escrever tem o mesmo significado da notação escrita na linha de cima, tá bom? Isso aqui significa que o quadrado do seno de alfa mais o quadrado do cosseno de alfa sempre é igual a 1, tá? Esta é a chamada RTF, Relação Trigonométrica Fundamental, tá? Com um pouco de curiosidade, se você voltar naquela tabela do 30, 60 e 45 graus, né, aqui, você vai notar que isso acontece. Por exemplo, se eu pegar o quadrado do seno de 30 mais o quadrado do cosseno de 30, ó, o que vai dar? O seno de 30 é 1/2, então eu vou ter 1/2 ao quadrado. Mais o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2. Pronto. Ao quadrado. Aqui vai ficar 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado corta, né? Fica só o 3. E 2 ao quadrado é 4. Ó. Então fica 1/4 mais 3/4. 1 mais 3 sobre 4. Isso aqui dá 4 sobre 4, que é quanto? 1, ó. Tá vendo? Tá? Então eu só verifiquei que a relação é válida para 30 graus. Ela é válida para 45, ela é válida para 60, para qualquer ângulo. Para 10 graus, 5 graus, não importa. Desde que você pegue sempre o mesmo ângulo, tá? Então, essa aqui é a relação trigonométrica fundamental. Mais para frente, quando eu falar do ciclo trigonométrico, ela vai ser mais importante, tá? Porque a partir do seno, a gente consegue determinar o cosseno, a partir do cosseno, você consegue determinar o seno, e assim vai, tá? Próximo aqui. Então, vamos lá. Uma observaçãozinha importante aqui, ó. Em particular, se a hipotenusa de um triângulo medir 1, então o seno do ângulo agudo desse triângulo, de um ângulo agudo desse triângulo, será o próprio cateto oposto. E o cosseno será o próprio cateto adjacente. O que eu estou dizendo? Se você tem um triângulo retângulo, e nesse triângulo retângulo, ó, essa hipotenusa aqui medir 1, e eu tiver aqui um ângulo alfa, por exemplo, se eu chamar esse cateto oposto aqui de M, sei lá, e esse cateto adjacente de N, o M vai me fornecer o próprio valor do seno do alfa. Por quê? Porque o seno do alfa, segundo a definição, é cateto oposto sobre hipotenusa. Mas o que acontece? Como a hipotenusa é 1, se eu pegar um número e dividir por 1, vai dar ele mesmo, né? Ó, M dividido por 1 dá M. 10 dividido por 1 dá 10 e assim vai. Então, o M é o próprio valor do seno. Detalhe, estou falando quando a hipotenusa for igual a 1, tá? Só nesse caso. E o cosseno? O que é o cosseno do alfa? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 1 também. Só que, mesma coisa, né? Mesma história. N dividido por 1 vai dar N. Então, quando você tiver um triângulo retângulo, tá? Em que o cateto, a hipotenusa mede 1, o cateto oposto vai ser o próprio seno do alfa e o cateto adjacente vai ser o próprio cosseno. Então, a gente precisa dessa noção para falar do ciclo trigonométrico, tá? Porque é isso que acontece lá. Então, o que é o ciclo trigonométrico? O ciclo trigonométrico é uma circunferência unitária centrada na origem do sistema cartesiano. Eu vou mostrar só mais alguns detalhezinhos do ciclo, né? Para não me alongar muito, até porque não daria tempo eu falar mais muita coisa hoje, a gente vai continuar na próxima aula, tá? Explorando aqui o ciclo trigonométrico. Então, eu vou meio que dar um resumo de como eu vou começar a aula que vem, tá? Então, ó,
eu já deixei ele construído aqui, é que vocês prestem atenção, tá? No padrão que acontece aqui. Deixa ele abrir aí. Então, vamos lá. Então, aqui está o ciclo trigonométrico. Então, ela é a circunferência centrada na origem do sistema, tá? E de raio 1. Esse raio aqui, esse segmentozinho aqui, ó, se você olhar aqui na janela de álgebra, ó, ele mede 1, tá bom? O raio dela. Então, aqui eu fiz aqui um ponto P, né? Extremidade aqui de um arco alfa. Eu podia chamar esse ângulo aqui, ângulo. Esse ângulozinho aqui, ó, poderia colocar aqui um alfa, tá? Ele colocou beta, porque já tem um alfa que é 90 graus aqui. Mas, enfim, tá? Então, a gente vai estudar esses ângulos aqui em cima. E, notadamente, a gente vai expandir a nossa noção de ângulo, não só no primeiro quadrante, a gente vai partir a estudar o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto, e assim vai, tá bom? Aqui no ciclo. O que vai acontecer aqui é essa última observação que eu fiz, que como o raio é 1, tá? Isso aqui mede 1, então essa linha vermelha aqui vai me fornecer o próprio valor do seno desse ângulo, tá? E essa linha aqui azul, aqui embaixo, ela vai me fornecer o valor do cosseno do ângulo, porque isso aqui mede 1, tá? Mais do que isso, como eu tenho por base aqui o plano cartesiano, tá? O seno do ângulo desse beta aqui vai ser a ordenada aqui do ponto P. Você sabe que, utilizando aqui a ferramenta reta paralela, né? A gente pode traçar aqui uma paralela ao eixo X aqui passando pelo P, né? E esse tamanhozinho que ele marcar aqui no eixo Y vai ser igual a esse tamanhozinho aqui, ó. Então, para nós, a partir da próxima aula, é isso que a gente vai dizer. Que a ordenada do ponto P, tá certo? A ordenada, que vai ser o valor do Y bem aqui, ó, vai fornecer o seno do ângulo, tá? E o que vai fornecer o cosseno? O que vai fornecer o cosseno do ângulo vai ser a abscissa, né? Porque agora, ó, eu posso esquecer essa paralela aqui, e para o cosseno, como a medida do cosseno é isso aqui, né? Esse segmento em azul, ele vai marcar exatamente nesse pontinho preto aqui embaixo, ó, ele vai marcar a abscissa do ponto P, né? Aí aqui eu teria que fazer uma reta paralela ao eixo Y, né? Aqui, ó, eixo Y paralela pelo P, tá? Então, o cosseno é a abscissa do ponto P e o seno é a sua ordenada, tá bom? Então, a partir de agora, para nós, após conhecer o ciclo trigonométrico, é isso que vai acontecer. E a gente vai convencionar isso para todo o ciclo trigonométrico. Ou seja, se eu tiver aqui parado aqui no segundo quadrante, eu tiver um ângulozinho daqui para cá, tá? No eixo abrindo aqui mais de 90 graus e menos que 180, o seno dele vai ser a ordenada aqui do ponto P, tá? E o cosseno dele vai ser a abscissa, tá certo? Mas isso são coisas para os próximos capítulos, tá? Eu vou falar dessa parte com bastante cuidado, porque é uma parte que as pessoas costumam ter mais dificuldade de entender, certo? Ó, então aqui você tem perto de 0 graus e tal. Vou justificar por que o seno de 90 graus é 1 com isso. Porque quando você vai subindo aqui, até atingir 90 graus, essa linha vermelha aqui, ó, ela vai se igualar com o raio, ó, tá? Ela vai se igualar com o raio. Então, por isso que o seno de 90 graus vai ser igual a 1, tá certo? E vou justificar por que o cosseno é 0 também, pensando nisso. Porque conforme eu vou abrindo aqui, me aproximando de 90 graus, essa linhazinha azul, você está vendo que ela está diminuindo, né? Vai chegar um momento, quando eu chegar em cima de uma abertura de 90 graus, em que essa linhazinha azul aqui embaixo, ela vai sumir, ela vai zerar, né, de tamanho. Então, por isso que o cosseno de 90 graus é igual a 0, tá certo? Então, tudo isso aí a gente vai justificar nas próximas aulas, ok?